Hello my people! Se você me acompanha desde meu programa no Justificando, você sabe que eu amo criticar o judiciário, sobretudo porque é fácil, é uma crítica fácil, você meio que só precisa ligar os pontos. E agora aqui no canal do Coisas, as análises sobre o judiciário serão um tema recorrente, a começar por esse vídeo, Judiciotários, onde eu quero aquecer os motores. Outros vídeos virão complementando essas críticas e trazendo mais críticas. Então bora começar! Primeiramente, a leitura contemporânea do judiciário ficou ainda mais absurda após a Lava Jato, que foi quando começou a ficar mais escancarado ainda que a gente vive um judiciário das massas, um judiciário que julga com emoção, que julga com argumentos do tipo, decido conforme minha consciência, ou o direito é aquilo que o juiz diz que é, ou meu favorito, condeno porque a doutrina me permite. E mais, hoje, para um juiz justificar uma prisão, basta ele evocar a fórmula mágica, clamor social e garantia da ordem pública. Pronto, com isso a prisão está mais do que fundamentada e esquece tudo que você aprendeu na faculdade. Mas para essa fórmula ter 100% de sucesso, você precisa manipular a opinião pública. Isso é super importante. E para isso o judiciário tem um grande aliado, que é a mídia. Eu acho que sem dúvidas o melhor exemplo da história recente para te ilustrar isso foi o vazamento dos áudios da Dilma com o Lula pelo juiz Sérgio Moro. Isso retrata maravilhosamente bem o que eu quero dizer. Bom, ele não podia ter vazado esses áudios, ponto final, tá na lei. Era uma conversa de um presidente com uma ex-presidente, tipo em lugar nenhum do mundo isso seria permitido. Mas ele fez, e fez justamente para, através da opinião pública, constranger o STF a lavar uma prova ilícita, ou seja, tornar aceitável uma tese processual de que é necessário relativizar a proibição das provas ilícitas. Claro, dependendo do partido. E depois de vazar os áudios, ainda teve uma passação de pano geral para ele. O desembargador Rômulo Pizzolatti arquivou o processo contra o Moro e ainda justificou que a Lava Jato era um caso inédito, único, que escapa às leis genéricas e que devia ser tratada de forma excepcional. Em outras palavras, o que ele está dizendo na sentença é: a depender das circunstâncias, um juiz pode se recusar a aplicar a Constituição se ele julgar que determinado caso é excepcional. Isso, meus amigos e minhas amigas, chama-se estado de exceção. E essa decisão é uma aula 3D sobre essa matéria. Se não bastassem fórmulas mágicas, o nosso judiciário também importa teorias jurídicas do além. Faz um jazz aqui e aplica essas teses nos casos brasileiros como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quer outro exemplo? Teoria do domínio do fato. Uma teoria que praticamente do dia pra noite virou a manchete de todos os jornais como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Os ministros abraçaram a ideia, o judiciário abraçou a ideia, a mídia abraçou a ideia, você, talvez sem entender nada muito bem, também deve ter abraçado a ideia. Faz parte. Essa teoria foi criada lá em 1960 por um jurista alemão e até hoje um super popstar do mundo jurídico, um cara chamado Klaus Roxin, que inclusive fez questão de vir a público para dizer que a sua teoria estava sendo deturpada aqui no Brasil. Mano, imagina a vergonha você julgar casos históricos de corrupção como Mensalão e Lava Jato, usando as ideias de um cara, e esse cara vira a público pra falar que você não entendeu nada das ideias dele, mano. Puta, que vergonha alheia. Uma teoria jurídica desse calibre, ela não é feita do dia pra noite. Tem um baita histórico político e jurídico por trás e um debate de anos. São vários julgamentos, jurisprudências, doutrinas, um vai e vem de ideias, daí pá, surge uma teoria jurídica para aquele contexto. O que a gente fez aqui foi pegar o bagulho e jogar no meio dos nossos processos e dane-se. A lógica é, preciso / quero condenar esse cara, não tenho uma prova, o que eu faço? Pego uma teoria jurídica da Alemanha aqui, uma delação premiada ali, crio uma parada do tipo prova indireta daqui, vaza uns áudios ali rapidão e já era. Condeno quem eu quiser, não tem escapatória. E o pior é que não é possível você ter muita esperança no judiciário hoje. Óbvio que existem juízes fodas, mega progressistas e que batem de frente no sistema, mas essa não é a regra. Cara, pensa, a magistratura é formada pelo mesmo grupo social cujo perfil coincide com os principais apoiadores do golpe. É por essas e por outras que o impeachment foi chancelado pelo judiciário e pelo STF, mesmo com tantas cagadas. Não teve tipicidade, comprovação de autoria, nem de dolo específico. Pelo contrário, teve extensão de tipo penal por analogia, desvio de finalidade e aplicação retroativa de lei. Mano, coloca dessa forma. Você tiraria 0 numa prova da faculdade se você apresentar
apresentasse para o seu professor o impeachment que esses caras apresentaram no Congresso. Além do mais, nosso judiciário goza de tantos privilégios que deixa qualquer outro judiciário do mundo no chinelo. É uma série de auxílios, garantias e penduricalhos difíceis de se justificar. Privilégios esses que jamais seriam e jamais serão universalizados. Em outras palavras, sabe quando que você, mero mortal, terá auxílio moradia, plano de saúde, aposentadoria integral, férias absurdas, todas essas porra? Nunca! Isso faz do nosso judiciário a elite. Uma elite do funcionalismo público brasileiro. Para você ter uma ideia, um membro iniciante do Ministério Público recebe de cara um salário 14 vezes maior que a renda média do Brasil. Na Europa, por exemplo, um juiz foda da Suprema Corte lá dos caras recebe 4 vezes mais que a renda média local. Não é à toa que aqui os magistrados estão entre os 0,5% mais ricos do país. Ou seja, eles não são só a elite do funcionalismo público brasileiro, eles são a elite do Brasil mesmo. Isso gera, por essas e por outras, o judiciário mais caro do mundo. O percentual do PIB empregado no nosso judiciário é 4 vezes maior que o do segundo colocado, que é a Venezuela, e mais de 10 vezes o de Portugal, dos Estados Unidos e da Argentina. E em troca de todos esses gastos, a gente tem nada mais nada menos que o 30º judiciário mais lento do planeta, Terra. E o resumo da ópera de hoje é super simples. Entendendo a fundo o direito ou não, o fato é que hoje 90% da população brasileira considera o nosso judiciário pouco ou nada confiável. Muito graças a esse cavalo de Troia jurídico chamado combate à corrupção.